Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Abrace Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadores de Estantes. Eu sou Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo mais ótimo? Mais uma vez, mais um episódio. Estou feliz e hoje vai ser muito especial. Esses dois Paulo? aqui são um amor de pessoas, os dois. Já a gente, no pré-gravação aqui, a gente já sentiu que a gente vai passar hoje. Em nome de dupla sertaneja, né? Daí foram trabalhar com empresários na área de cenografia e montadores de estantes. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu nunca esperava estar aqui. Desculpa se eu não me... Mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa muito tímida. Imagina, no início a gente fica assim um pouquinho mais Ligou nervoso. a câmera e ficou tímido. Mas você vai ver. E você é tímido também, né? A gente nota, a gente sabe, a gente conhece você muito bem. A gente logo nota, né, Paulo? Muito bem. Então vamos lá. O Abraço Talk de hoje recebe essa dupla, né, que o mercado conhece e admira bastante, o Renato e o Luciano. E aí vocês falaram o Tico e Teco. Depois eu quero saber com essa história do Tico e Teco, esse apelido Tico e Teco que vocês têm. Sócio-diretores da Hotmacom, empresa associada à Abrace. Uma trajetória construída desde a prancheta, também fui da época da prancheta, e até a liderança de operações, passaram por todas as etapas do nosso setor. Projeto, produção, comercial e gestão. Vamos falar bastante sobre gestão hoje. Em 2010, fundaram a Hotmacom. Hoje, referência em estandes construídos, cenografia e arquitetura corporativa temática, com uma estrutura de 2 galpões e 4 mil metros quadrados para atender grandes projetos do mercado. Faltou alguma coisa mais de cara assim? Não? Obrigado, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado Muito a vocês. Obrigado. Gente. Bora bater papo. Bora. Vamos lá. Escutar Vamos lá. coisa boa. Tem história, a gente começou cedo. A gente começou cedo. Começou bem então cedo. Conta um pouquinho pra gente quem são o Tico e o Teco que estão por trás da Hotmacom. Bom, a historinha começou, a nossa base, a gente sempre tem como lembrar, a escola técnica, veio do Liceu de Artes e Ofícios São Paulo para nós, e como um monte de gente que trabalha com a gente que veio do Liceu, ainda fala isso, mesmo se formando, tendo faculdade, o Liceu ainda é muita base. E lá, onde eu tive o primeiro contato com uma montadora, que até escutei o Clóvis aqui falando, né? A Art Makers, onde foi meu primeiro emprego. A gente comecei trabalhando lá. Hã? Super famosa. Patrick, sim. Isso foi em 94. Trabalhei 1 ano lá. Depois desse 1 ano, o que era meu chefe na época, ele pegou e falou para mim que tinha um japonês querendo criar um departamento de projeto, né? E aí ele falou que você não queria ir para lá. E era o Getúlio. Grande Getúlio. E aí, porque ele já tinha, por causa da época do Collor, desmontado o projeto, e eu fui. Começamos Getúlio tinha comprado mesa digitalizadora, o CAD estava entrando, eu já tinha tido um contatinho com essa parte. Falei, você quer começar a fazer isso daqui, aqui? Então eu falei, bom, vamos lá. E desenhava à mão, assim como, né? A gente começou desenhando à mão, os projetos eram feitos à mão. Sim. Então eu desenhava à mão e ele gostou do desenho, falou, puta, que legal, você não conhece alguém que desenha assim, que dá pra trazer pra... E pus o anúncio no Liceu, 1 ano depois... Não, 1 ano ainda depois estudante, não. Ainda estudante. Não, já tinha me formado. Tinha se formado. Já tinha me formado. Já tinha trabalhado em outros lugares, mas... E nessa daí eu peguei, pus no anúncio no Liceu, veio ele. Olha! Pra você ter uma ideia, eu entrei no Liceu em 1992, né? Eu fazendo curso de desenho de construção civil, e o Renato Edificações. Só que eu entrei lá, o Renato já era veterano. E era meu bicho. Eu fui bicho do Renato lá. Porque ele falou 94 e você 92. Né? Eu entrei em 92 e ele se formou em 94. Entrou em 90. Então eu fui bicho dele. Então ele me deu trote. Ele me pintou, ele me zoou. Que legal! E, né, essas coisas na vida, né? A gente não imagina que eu ia encontrar ele, né? Ele se formou, eu ainda lá, né? Num determinado dia, à noite, a coordenadora lá da sala pôs lá um anúncio de estágio. Mas você ligou o nome à pessoa, não? Você não, só viu a oportunidade? Anúncio de estágio, né? Para desenhista, projetista. Cara, eu fui, acho que o único que anotou, era à noite. Acho que só eu fiz a entrevista. O pessoal viu meu nome lá. Cheguei lá e falei assim, o quê? Você? Você. Ele olhou para mim, você? Sou eu. Aí ele tava lá mexendo no AutoCAD. Cara, eu não tô conseguindo fazer isso daqui. Um 3D era muito incipiente. O 3D no AutoCAD era muito incipiente. Eu falei assim, olha, você faz assim, 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 já ganha a vaga ali. Pronto, já ganhou. E aí a nossa história começou ali.
né, juntos ali. Eu, estagiário dele. Ele já Quantos Bárbaro. anos? ótimo. Já quantos anos? 94? 95. Ah, a gente- 95. Eu comecei a trabalhar com ele em 95, mas a gente se conheceu em 92. São 34 31, anos, cara. Que mais maravilhoso. assim, mais juntos do que com as Depois, nossas próprias é. famílias, cara. É, Convivendo que loucura. diariamente. 12, O 14 Renato 14 comentou horas agora há por pouco, dia. antes da entrevista, que ele tem mais tempo com você do que ele tem com o pai dele, né? Sim. Você falou? Que com certeza. coisa O tempo que maravilhosa. meu pai faleceu já faz um tempo, então, mais que minha esposa, né, até hoje, porque eu sou casado há menos tempo, Luciano, a gente convive diariamente, todo dia estamos ali. E quem conhece histórias de sociedade, né, vê pra gente e fala assim, não acredito que... Maravilhoso. A gente dá super bem. Que bom. Né? É padrinho do meu filho, a gente tá tudo, É tudo isso. bem. A gente só não É. beija na boca nem nada, né, Luciano? Mas de resto, a gente É. faz De resto, bastante coisa. é. Já tentei, mas não deu certo. Não aí- deu, né? Então, fazer o quê, né? Agora, vocês têm família também trabalhando com vocês? Tem meu filho, hoje já tá trabalhando, a esposa do Luciano se formou arquiteta também, né? É. Ai, que bárbaro. Então, assim, eu- Acho que seu filho a gente conheceu num dos encontros. Sim. Hoje Eu ele faz lembrei. parte, me ajuda bastante na parte de cenografia principalmente e toca, sabe? Então, assim, a minha esposa trabalhou comigo. Então começou a história lá na Rótima, né? E eu ela falei assim, ó, faz que ainda 50 bem que ela anos. me conheceu lá, porque ela sabe como é trabalhar em evento. É complicado. Você, né, não estar presente em alguns momentos, fins de semana. Então ela já sabia como era isso. Eu acho que isso é fundamental para a vocês gente se ter... conheceram lá antes de serem um casal. Ela era Exatamente. funcionária dele. Ah, perfeito. Entendi. Então, de fato, viveu a sua vida. Exato, ela sabe o que é, né, estar no pavilhão aos fins de semana, ela Sim. sabe o que é trabalhar 14 horas, 15 horas por dia. Sim, ainda mais sendo arquiteta, Exatamente. né, da empresa. E confiando, né? E confiando É na uma parceria, troca né? importante. Eu já Isso falo é que a minha fundamental. esposa- É a minha fundamental esposa já isso. me conheceu como motociclista, então ela sabe que no final de semana eu subo Sim. para viajar de estrada, Sim, não sim, tem sim, nenhum sim. problema. Isso é extremamente importante. Agora, vocês falaram do liceu, né? Qual a importância do liceu para o trabalho de hoje? Ou seja, o que vocês aprenderam lá, o que é daquilo ali, hoje vocês utilizam no dia a dia, ou de formação, ou de forma de pensar, às vezes, que isso acaba mudando, ou na prática, no dia a dia? O liceu, ele deu uma base para nós de construção que hoje a gente sente falta. O liceu, ele já veio de uma história de, acho que Ramos de Azevedo, precisava de mão de obra para poder fazer a parte toda que tem em São Paulo, o Teatro Municipal, e eles falaram, vamos construir uma escola para isso, naquela época. E o liceu foi uma escola que veio formando uma série de pessoas. Na época que nós estudamos, ele era muito, muito bom. Então, assim, a gente pegou uma base... Hoje, por exemplo, você vai fazer um detalhamento, tem alguma curva que você precisa fazer uma conta matemática, alguma coisa. Eu lembro de aulas do liceu. Foi Pra uma você- base muito forte. Muito forte. Então, assim, coisas que eu não lembro da faculdade, a gente tem essa história de ter que acontecer. O liceu você não podia repetir. Então, a gente tinha que estudar para poder passar, que senão você estava fora. E o nosso evento é isso, você não pode. Vai acontecer. Não tem. Exato. Você vai ter que... Então, o liceu te deu essa base de responsabilidade. E depois do Luciano, acabamos... Hoje a gente pode contar umas 50 pessoas do liceu que passou pela gente. Olha que bacana. Sério? Umas 50 pessoas que... Amigos, muitos da classe e outras pessoas. A gente fez uma lista e falou, nossa, quanta gente... E hoje eu posso falar que entre as melhores pessoas que a gente trabalha, ainda vamos falar que tem, sei lá, uma boa porcentagem de liceu ainda, que são pessoas muito importantes que nós Uma base boa, É né? uma coisa até aqui para falar, acho que o liceu não sabe dessa história toda. É. O liceu escola, né? Acho que não sabe dessa história toda. Do quão foi importante, né? Para a gente, como pessoa, como cidadão, ter passado por lá e depois, né? Trazer todas essas pessoas para um mercado. Sim. É um mercado Nem que é imaginavam, carente né? de mão de obra. Acho que eles não Que não bárbaro passa esse por... pensamento. Eu tive lá outro dia, o meu Que filho, legal meu isso. filho foi, talvez, na época ele estava querendo ver se ele ia para onde ele ia, eu fui lá. E aí o liceu estava falando para os pais, né, fazendo aquela apresentação, e falando, como que os mercados de trabalho e construção civil, porque ele ainda tem edificações. E eu só pensando, falei, meu, Ninguém visualiza ninguém vê a área de a gente. eventos, Tá na Ninguém hora. visualiza a tem gente. a pessoa de mercado para a pessoa que se formar ali vir trabalhar na nossa área. Levantei a mão, falei, eles falaram, tá, assim, escutaram, mas eu acho que ainda precisa, construção civil é uma coisa, mercado de eventos é outra. Isso é outra. Total. E isso- E Que... pode Essa é a nossa grande discussão, né? Sim. É agora a discussão, porque hoje nós somos fiscalizados pelo Ministério Público como se fôssemos construção civil, mas nós não somos construção civil. Nós somos temporários. É outra coisa, é Você temporário. pode ter feito uma faculdade depois, mas qualquer um que passou pelo liceu
tem muito orgulho de ter feito o liceu. É incrível. Ah, que legal. Minha filha entrou lá e 2 conhecidos do prédio viram ela com a camiseta. Não, você tá fazendo liceu? Aí ela me contou, eu falei assim, nossa, tá vendo? O orgulho de ter feito parte vocês se dessa identificam, né? engraçado, Que muito bárbaro, muito que legal. interessante, né? Isso E- foi fundamental pra Que gente. bacana. E ao longo dessa trajetória, né? O que vocês visualizaram essa evolução, de 2010, que quando vocês teoricamente abriram a Hotmacom, até hoje? O que os stands e a cenografia, o que evoluiu, assim, que vocês sentem uma diferença grandiosa? Posso fazer uma partezinha, né? A nossa história, ela meio que é uma coisa linear, tá? Assim, a gente entrou na Hotma em 95, Renato em 94, eu em 95, Renato em 94, né? E ali dentro, né? Cara, o Getúlio acho que é um dos maiores formadores de mão de obra para o mercado de eventos, cara. Eu sou muito fã incrível, é incrível, assim. As pessoas que passaram por ali e como conseguiram permear o mercado, né? Então, a nossa história começa ali, né? Em 95, eu como estagiário, ele já no projeto, né, gerente comercial, gerente de projetos, e as coisas elas foram escalando até o ponto em que a gente começou a atuar numa área de mercado que era o stand construído, o stand especial, o stand que demanda uma atenção diferenciada. E o Getúlio trabalhando muito com o sistema. Exatamente. Uma personalização. Exato. E aí a gente percebeu que a gente tinha um nicho de trabalho diferente que poderia abrir um outro braço da Hotma. Olha, que E aí é bárbaro. onde surge a Hotmacom em 2010, e aí a gente começa a ter uma outra visão de como atuar, né, Renato? Sim. Em 2010 aí que a gente já tinha uma empresa aberta Que é a próxima dentro da Hotma, atendendo os clientes do Getúlio, como PJ já. Sim. Mas qualquer pessoa que ligasse para nós lá dentro, ligava, a gente é Hotma, ninguém sabia que não era Hotma, mas a gente já estava com uma empresa formada e uma equipe. Eu tinha 9 pessoas lá dentro da Hotma em 2004. E isso, quando chegou o momento que os estandes construídos estavam tomando uma parcela muito grande da operação da Hotma, o Getúlio, a gente sentou e conversou, ele falou, vamos abrir uma montadora? Eu falei, você é louco. Não, vamos abrir uma montadora para a gente construir, fazer estandes construídos, deixar todo esse material, de repente uma prateleira, um HQI na época, que ia para um stand básico, Nossa, a gente separava o HQI melhor para o stand que era especial, que não poderia ter nada disso, enfim. Então a gente criou a Hotma, a Hotmacom focada nos construídos. E ele se tornou nosso sócio. E aí dali para frente, a gente começou a trabalhar stands construídos, chegamos a ter... hoje, assim, a gente não... 30 stands numa feira. Hoje a gente já não faz mais isso. Hoje a gente está muito mais focado. Voltando na pergunta da Sula, esse mercado para nós ele foi evoluindo, ele cresceu, stands maravilhosos. Hoje é uma coisa surreal que você vê, né? Para se montar em tão pouco tempo. Só que a gente foi evoluindo em diminuir a quantidade, mas acabava aumentando o tamanho do valor agregado do stand, o tamanho do stand, o nível, por menor às vezes que seja, mas o nível de detalhes. Isso acabou levando a gente para um outro Mas será lado. que também, na época anterior, que fazia-se 20, 30, o grau de detalhamento talvez não era esse? Não era eu me esse. pergunto muitas vezes como a gente dava conta. Sim. Né? E aí, repensando, eu vejo que talvez a gente não fosse assim tão no detalhe do detalhe do detalhe como a gente gosta hoje. Eu acho que vocês iam, acho que não especializou. tinha tanto detalhe. Tá? Isso, Talvez eu acho que essa é a você- expressão, detalhe você tá certo. seguramente vocês Sim. sempre cuidaram, mas eu acho que os stands era mais o caixote é o termo errado aqui, mas ele era mais a casca, ou seja, Sim. do que o detalhamento, etc. Tal. Eu fui na empresa de vocês, estive lá, inclusive uma das perguntas que eu tenho aqui a fazer é o nível de peças. Você começa daqui a pouco, você está construindo canequinha que é uma caneca falou há cenográfica pouco que vai sobre no stand. Primeiro você fazia vitrine, agora você está produzindo É, a Sim, vitrine. você né? tá Foi- fazendo- Ele fazendo- falou há pouco, exatamente, né? É isso. Não bate-papo. Aí nessa pergunta, ou seja, como é que vocês enxergam a evolução entre a massa? Veja, a gente estava falando há pouco, né, antes da entrevista, de pintar stand, etc. Tal, que você é uma coisa que você tinha antigamente. E as novas tecnologias? De novo, eu fui na empresa de vocês, eu vi, sei lá, 30 máquinas lá de impressão 3D, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mudou muito? Mudou bastante. A gente ainda não, o stand institucional, o stand convencional, a gente faz ele, né? Temos grandes clientes que ainda a gente atende, mas a gente tem um nicho de mercado que a gente ainda precisa pintar esses stands. A gente precisa, na cenografia não dá para fazer com bagunça.
E a riqueza, às vezes não está numa imagem impressa, ela está no real. A pessoa tem a experiência de ver um ambiente. Então, a gente ainda tem essa parte com cuidado de ter que ir pintura especial, mas focada hoje não só para cenários, né? Para pequenas peças, a gente tenta fazer o máximo que puder. Quando é cenário, né? Quando é cenário de filme, de série, a gente acaba fazendo isso. E alguns estandes a gente ainda acaba pintando pelo nível de detalhamento que o cliente precisa, não tem como fazer em bagulho. Mas aí pro pavilhão sobra um retoque. Mas quando pode fazer, quando dá tempo de fazer, senão não dá. Eu dou uma fugida os prazos que a gente tem hoje em dia de montagem e desmontagem hoje em dia. Às vezes a adesivagem, ela nos ajuda muito, né? Sim. Me permite. Luciano, qual que é o papel de cada um dentro da empresa? Existe primeiro, existe. Quem é o Tico, quem é o Teco e qual que é o papel? Boa, excelente pergunta. Vamos lá. Eu acho que eu sou o Tico. É o meu apelido de infância é Tico. Aí, ó. O apelido de infância é Tico. Eu era o pititico da família. Nossa, que acho que depois aconteceu alguma coisa, tomou Nescau. Eu acho que a coisa foi. Dentro dessa sociedade, né? Nesse tempo todo, acho que um dá suporte para o outro em determinado momento. Então, assim, às vezes um precisa de mais ajuda, o outro está ali, às vezes eu preciso de mais ajuda, o Renato está aqui. A gente é completamente diferente, né? O Renato é uma pessoa super expansiva, brincalhona, sabe? É risada todo dia, ele tira ele tira uma risada de você de onde você menos imagina. Sabe, assim, uma situação assim que você não imagina, quando você vê ele está te falando alguma coisa que está te fazendo sorrir. Então, acho que isso é fundamental para o dia a dia da empresa, né? Tipo, operacionalmente falando, né? Eu atendo comercialmente mais do que o Renato, né? Mas o Renato está na linha de frente do que é novidade dentro da empresa. Tudo que é automação, a cabeça desse cara aqui é absurda. Tudo que é automação, pecinha, fazer as coisas girarem, rodarem, acenderem, apagarem, sai dele, né? Administrativamente, ele cuida mais das coisas. Produção, eu olho mais. Então, assim, mas ele vê produção também, né? Ele sabe tocar um evento. Então, assim, é meio que a gente se junta. Entendi. É job, na verdade, dá uma analisada ali. Quem vai ser quem, né? Sim. É uma coisa só, é difícil de falar. Assim, apesar de serem diferentes, estamos muito unidos ali. Então, qualquer coisa, a gente não tem uma sala hoje fechada. Nós dois não temos a sala do Luciano, a sala do Renato na empresa. A gente junto e do lado, né? Você já viu? Todo mundo que trabalha com a gente ali, a equipe, o time tá ali na nossa frente, a gente conversando e tá na par. Então, qualquer coisa que ouviu, peraí, desce lá no galpão, vê se tá feito, chama não sei quem. Então, sempre isso. E a gente sempre, é isso que ele falou, pavilhão é pesado, é puxado, montagem, prazo. Então, a gente sempre tá junto ali para você vai, eu vou primeiro. A gente sempre tá com o pé no pavilhão, dificilmente. E no 99% dos casos, a gente está com o cliente lá no final. Então, por isso que é um dos motivos da gente tentar dar essa exclusividade. Perfeito. Temos um time que atende perfeitamente, time excelente, maravilhoso, mas a gente ainda a gente gosta de estar junto lá, de estar vendo. Às vezes tem 5 pessoas, o produtor, o coordenador, o gerente de projeto, o comercial, e o Luciano e a gente atendendo o cliente lá. Mas faz parte já é um diferencial da vida, né? Então, da gente exato. já. Então, não é tão pesado assim também. Essa questão da evolução, acho que passa um pouco por isso, né? Tipo assim, a gente desenhou projetos à mão, né? A gente passava por fax para o cliente aprovar. Fax, é verdade. Então, assim, muitas vezes você pensava em formas que era difícil de reproduzir, né? Você vai evoluindo, enxergando o processo 3D que a gente implantou lá, facilitou a evoluir o processo de criação. E aí, com computadorizado, você facilita você detalhar, né? Então, a gente veio passando por várias fases, né? de desenvolvimento tecnológico também, e de produção, e a produção veio evoluindo junto, né? E hoje, a gente não tem dúvida, né? A gente está chegando aqui na IA. Né? Pô, sim. Comecei fazendo maquete. Sim, assim, acho que essa geração precisa estar muito atenta assim, a algumas coisas, né? Por que ele está ali conseguindo manipular uma IA, né, para fazer aquilo? Alguém atrás teve que fazer um desenho à mão, passar num fax, produzir uma maquete para o cliente aprovar e fazer esse mercado ser o que é hoje. Sabe assim, tem tanta gente por trás desse mercado, né? Um mercado tão importante para
a economia do Estado, para a economia do país. E você passar por toda essa evolução é incrível, né? Passar por em determinado momento em que o padrão era o padrão de montagem, o que está norme, o que a gente tinha, evoluir para o stand construído, e aí o stand construído em pintura, sentava no pavilhão, era aquele pó. Aquela lixa, né? Aquela lixa toda. E aí surgiu, né, o Bagum, a Napa, que até hoje o estrangeiro não consegue compreender como a gente trabalha com esse material do jeito que a gente trabalha. Não consegue, é muito louco isso, é verdade. doido. Aí, né, agora a gente vê como o projeto ele vem com essa facilidade dos softwares, ele vem mudando o jeito de você ter o stand lá dentro, né, do pavilhão, com formas que até então você não imaginava serem possíveis de serem pensadas e criadas e produzidas em 3, 4, 5 dias dentro de um pavilhão. Isso é incrível, né? Desbravando, né? O que a gente faz. Toda vez eu me questiono, eu fico sempre analisando tudo isso. Sim. É muito louco, né? E cada vez mais hoje a gente pega muito projeto que vem a gente pra não nacionalizar. faz. E vem aí também. E aí você fala, caramba, não, mas você não sabe na hora. As aberrações no sentido de mas como que isso fica em pé? Me conta. Que estranho. As proporções, aí você fala, meu, isso aí é perigoso. Aí você olha, tá faltando, né, o olho da pessoa. Aí sim, você fala, sim. nossa, mas acho que hoje que a maioria das pessoas que estão no nosso mercado conseguem detectar isso, né? Acho que a maioria das montadoras, principalmente da Brás, acho que olha e fala, não vamos, isso não tem mais um doido aqui. Aí, agora você foi com um ponto que a gente bate bastante, né? Por que você que está nos assistindo, você que é um patrocinador, um expositor, por que contratar um associado da Brás, né? E parte disso está na resposta da infraestrutura que as empresas associadas detêm. Então, você pega um associado da Brás, ele tem registro, a empresa tem registro no CREA, no CAL ou no CREA, obrigado. No CAL ou no CREA. A empresa tem galpão, área fabril. A empresa ela tem uma série tem 7 ou 8 documentos que são necessários que comprovam que aquela empresa tem um mínimo de qualificação para poder exercer aquilo ali. É diferente de uma nada contra a agência, pelo amor de Deus, adoramos a agência. Nossos clientes, amamos, tal. Mas, assim, aquela empresa que, na realidade, ela não é uma impressora sonografia, ela não é uma montadora, ela é uma agência, mas que se apresenta como uma empresa de cenografia ou montadora. Então, você no site dela é uma montadora ou é uma empresa de cenografia. Só que ela trabalha em casa, ela trabalha no seu escritório, ela terceiriza tudo, absolutamente tudo. Então, ela não tem essa infraestrutura toda. Deu dor de barriga? Dá dor de barriga para todo mundo? Claro. Falando nisso, contem aí, por favor, um caso dentro da experiência de vocês, pode ser pessoal, pode ser profissional, que deu dor de barriga, ou seja, aquele momento que foi difícil. Foi quase, não deu. Quase que você falou, agora ferrou. Qual deles? Entendeu? Pega um assim como Acho que exemplo. não vamos entregar. Teve alguns, né, de vários momentos, mas assim, vamos lá, fazer alguns rapidamente, mas por exemplo, a gente fechou em Laade de 2015, nós atendemos 3 stands, uma feira de armamento. Sim. Nós atendemos 3 stands grandes lá dentro. Rio Centro. No Rio Centro, feira de armamento e tecnologia de guerra. Nossa, nós atendemos Rússia, Emirados Árabes e Israel. Caraca! Os 3. O dia que Israel descobriu que a gente estava trabalhando, porque até então nem vamos montar, né? Daí de repente ele perguntou: vocês estão montando a Rússia? Vocês estão montando os Emirados Árabes? Não podia? Não, mas já estava perto da feira. Não podia, mas ele tivesse o medo antes deles do que poderia vazar. Então, assim, esse foi um caso que... tá certo, Sim, e durante a montagem, assim, surreal, né? Eles trazem os soldados, né? Então, eles ficam abrindo caixas para ver o que tem, se tem bomba, se não tem bomba, checando, fechando. Então, o pessoal de lá só... Gente. Esse é um caso, assim, emblemático. O segundo caso, acho que foi Japão. A gente pegou a Panasonic no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. E projeto enorme, em cima do Morro da Urca. Nossa, tinha que subir num negócio, num carrinho desse tamanho pro morro, né? Pequenininho o carrinho de carga. Sim. 14 caminhões para cima. E antes de aprovar isso, né? Eram 42 páginas na época de projeto, de plantas enormes, em japonês. Que pariu. E em japonês vindo de madrugada, né? Eles querendo a resposta às 6 horas da manhã, porque eles estavam indo embora, e a gente trabalhando 24 horas ali. E quando aprovou, eles falaram: aprovou, parabéns, obrigado, vocês foram escolhidos. Você pode fazer uma reunião com a gente daqui umas 4 semanas? Eu falei: posso. Vai demorar uns 4 dias. Eu falei: como assim? Ele falou: era em Tóquio.
Eu falei, como? Ele falou, a Panasonic e a montadora de lá querem que você vá para lá para ver como é que é construído, pra gente trocar algumas informações. Aí levaram a gente falou, montamos um timezinho, fomos para Tóquio, para ver o que eles queriam da Panasonic, para ver o que eles queriam, a montadora, como que era montado, e foi fantástico, assim, a experiência, né, e tentamos trazer o que eles falavam lá, que a gente via, se alguém fazia isso aqui no cenário que eles montaram lá, vinha uma pessoa, media, então tinha que estar naquele lugar, a gente só captando isso. Falei, então nós vamos fazer foi igual. Engraçado que a gente percebeu que tinha que ser milimétrico. A gente não podia errar milímetros, porque trabalhava com projeções mapeadas, diferentes. Faria toda a diferença. Então, a gente, né, teve que redobrar um cuidado que a gente já tem com milímetros. E no final, chegou alguns projetores que deram errado, aí vinha o pessoal lá conferir, olhava o projeto, olhava a medida e via que o problema era o projetor. Como foi a troca da língua? Como foi esse dia a dia nós falamos inglês e tinha um intérprete lá também. Perfeito. Que ajudava a gente, né? Quando os japoneses queriam conversar. Mas foi tanto tempo com eles, a gente começou em novembro. Você já aprendeu a falar japonês? Eu comecei a falar algumas coisinhas, assim, só soltas, e no começo eles falavam entre eles, né? Esse tipo de cultura a forma que eles fazem uma reunião é muito, muito legal. E a gente começou a pegar um pouco daquilo e eles falavam entre eles quando eles queriam falar alguma coisa. Só que no final eu já comecei a olhar para eles e balançar a cabeça. Concordar ou não, né? Eu falava alguma coisa e eles... Ele tá ligado. Mas é maluco. Eles vieram com uma... O dia que chegou na montagem, ele pegou a trena de um montador nosso e pôs a trena dele do lado para ver se tava... Se era de verdade. Se tava batendo calibrada. Certinho. Se tava batendo. Nossa, sério? Só que a gente tava meio que... Você tava preparado. Preparado, a gente teve... muito cuidado com isso. Então, quando começou a ter erro, veio uma peça deles, veio a tocha olímpica lá, e eles fizeram um vídeo. Aí o vídeo não entrava. Aí ele olhava pra mim e falei, quer conferir? Não. Porque eles já sabiam que a gente já tava... Eles bateram uma, duas, três, aí era alguma confusão deles lá, acabaram vendo um vídeo normal em evento, mas a gente tava tentando tirar, sabe, a responsabilidade dessa forma, porque a gente tentou se precaver disso. Então, foi um outro caso emblemático. O terceiro, eu acho... Pode falar? Pode. Claro. Eu acho que foi na Comic Con de 2015, né? Que a gente começou a trabalhar desde 2015 a gente fez a primeiro Warner na Comic Con, que acho que foi uma virada de chave na feira, porque ela foi muito temática. Então aquilo ali foi containers, empilhados, e a gente começou a ver que o povo... As pessoas chegavam e começaram a bater foto do stand. Isso não existia em feira comum, né? Então a gente começou a ver que era o negócio do universo do cosplayer. Olha isso, pessoal. Então isso... Despertou, talvez. Bombou. A gente parecia direto o stand da Warner na feira. A gente montou Netflix. E Comic Con, Netflix e Warner. E depois continuamos montando até 2015, quando trabalhamos na Netflix, Warner e SBT. Assim, para uma Comic Con, a 8 metros de altura, Nossa. É surreal. Então, assim, hoje eu olho para trás e falo, como é que a gente conseguiu fazer isso? Mas juntamos muita gente. Mas até então, naquela época... Tô falando bastante, né? Por favor, mas a ideia é essa. Naquela época, era nós e nós, sozinho. A gente não tinha uma montadora parceira, é a gente que vai fazer. E vamos contratar um monte de obra, aluga mais galpão e vamos que vamos. Vamos fazer isso acontecer. E essa Comic Con é legal porque se você jogar CXP no Google, o stand que vai aparecer, até hoje ainda é a cara da Warner lá no... É surreal, um negócio muito louco. E isso aí começou a entrar um pouco a gente na área de cenografia. Acho que esse é o ponto de virada. É o ponto de virada. Onde a gente ano? começou a entrar... 2015, começou em 2015 e foi só 5 evoluindo, anos só ficando... depois. até então era, vai ter um bar, aí põe uma impressãozinha. Hoje já não é mais... Hoje a gente não faz... A gente faz, mas a gente faz o bar real. Então foi fazer um bar que eu falo do Star Wars. Sim, uma reprodução. Então, a gente reproduz o bar da Star Wars. Aí, 2015, com essa evolução desse setor, né? 2023. Aí uma agência que a gente trabalha, as meninas da 828, tem que falar, elas são fora da curva, são excepcionais. Elas chegaram para nós e falaram, olha, a Netflix fez um evento chamado Tudum, pequenininho, em 2022, 2021, e agora acabou a pandemia, a gente quer fazer um evento na Bienal inteira. Stand da Vandinha, stand da Nossa, Stranger detalhe Things. do detalhe do detalhe do detalhe. E a gente quer que vocês façam tudo. Nossa. Peraí, como é que é? A gente não quer falar nem com portaria, o caminhão, como é que vai parar lá no bolsão, aí vocês se viram. Tá? E aí a Abraça entrou.
Porque daí a gente já conhecia gente muito Que boa. Que bárbaro. não era mais igual só a gente por a gente. Então, peraí, vamos conversar com quem consegue. O que é essa característica desse setor aqui? A coreana. Ah, vamos ver aqui com a Surreal. Ah, vamos... Ó, isso aqui, Paleta. Ah, Valdir. E fomos tentando conversar, Que bacana. dividir, né? Trabalhamos a maioria, lógico, e cuidamos, tivemos que contratar a agência, viramos promotora, né? Não sei, organizadora, onde que a gente teve que fazer o bolsão, e isso foi uma experiência Talvez única. única. Então, assim, foi só uma... Não teve um caso. A gente olha e vai falando... fala, caramba, meu, como... O negócio não para, né? A gente vai... Você acha que acabou? Eu não vi E tudo. mesmo que repita a mesma experiência, nunca vai ser igual, né? Os desafios nunca se repetem. Sim, Nunca se repetem. sim. Mas pegando o gancho da pergunta, qual é um case que a gente tem aqui que, putz, deu B.O.? Não, pior que seguramente vocês conseguiram Resolver. Que deu bel. Eu vou dar um exemplo. Inauguração a INB ainda em 1970, quando foi subir aquela estrutura espacial, um engenheiro canadense teve dor de barriga, de nervoso, porque não sabia se dá certo ou não, e no final deu certo, óbvio, certo, mas naquele momento ele tinha um medo do tamanho do mundo que não desse certo. O Alguma tempo coisa ficou assim. curto. O cara assim, eu vou falar assim, vou falar, Luciano, que a gente lembra, eu lembro muito de 2011, Pontual. um stand na Intermodal que a gente estava montando e a gente não se programou para entrar, a gente vai trabalhar até as 3 horas, meia-noite, tudo bem, 1 hora, mas a gente não é que a gente não gosta de virar à noite, a gente trabalha para não virar à noite. Perfeito. Sei. E Uma das aquele brigas. lá saiu do controle. E aí a gente falou, puta merda, como é que termina isso aqui? Vamos... E aí começamos mas isso aí, então eu lembro que me marcou um pouquinho, que falou, nossa, a gente não... Né? Pra Tenta que isso, né? evitar- Talvez não não é mensurou, pra que não isso? mensurou certinho. Acontece, mas a gente tá programado. Quando você não tá programado, você fala, isso aqui vai fluir assim, e de repente ele não fluiu, não lembro por quê. Aí esse foi um caso que a gente... Isso a gente fala bastante, né? Ou seja, quando fala virada noturna, você para. Já foi Sim. tempo. Sim. Ou seja, por diversos de trabalho, desde motivos trabalhistas, Sim. realmente de valorização do ser humano. Sim. Não há mais como a gente A não ser que seja programado, a não ser que você saiba que você vai fazer aquilo. Eu vou trabalhar à noite porque isso aqui a gente Talvez vai fazer, porque tem você que fazer. entrou mais à Mas noite. não, Exato. Eu vou ter um stand semana que vem na Intermodal. Puta, vamos virar à noite porque... Ah, não. Não, tem outro. Acontece, mas nós tivemos aí um caso de um manual que está obrigatório virar à noite. Ou seja, para. Ou seja, aí entra aquela tabela da BNT, é uma outra história. O que mais? Não, eu só ia pegar esse gancho falando sobre que as empresas, elas adoram levantar as bandeiras do ESG, né? As grandes e maiores corporações, e isso tem me incomodado muito, porque elas são as primeiras a Sim. tirar um dia de montagem, a falar, vocês que se organizem, façam turnos, virem à noite e resolvam. A gente tem muita preocupação Né? com isso. Acho que o Luciano até melhor do que eu para falar. A gente tenta trabalhar muito, né? As outras 2 letrinhas, né? A governança, o social, tá junto com é o que eu falo, lá dentro na firma, você foi lá, é literalmente uma família. A gente tem muita abertura do tipo, tô precisando de tal coisa, legal, vamos lá. Não é um funcionário, a gente nunca tratou como funcionário, como sempre, pessoas que eram da limpeza, que a mãe era uma equipe de limpeza, hoje ele é nosso coordenador, sabe? O Master tem 2 hoje, mas ele é um top. E ele era, assim, cresceu. Eu lembro dele, que a gente tem foto dele desse tamanho no primeiro galpão que a gente trabalhou. E agora, a parte do E, conta aí, Luciano, explica. Se ele falar, né, que você não... eu acho que... Eu falei de 2, você fala de... eu acho que, voltando aqui para a parte de governança e do social, né, eu falo para os funcionários, né, tipo, a empresa, enxergue a empresa como uma árvore que todos nós temos que cuidar. Todos nós temos que regar, que podar, porque todos nós vamos colher os frutos dela. A gente é muito horizontal na empresa, a gente dá muita liberdade para as pessoas se posicionarem, deem o seu melhor, mas sabendo que vai poder colher lá na frente, né? E a gente passa, obviamente, que tem que se preocupar com a questão também do meio ambiente, nessas 3 letrinhas, né? E é natural, né? O nosso mercado e o tipo de stand construído, ele é mal visto como no sentido de não projetos exclusivos. Como que você reaproveita um projeto exclusivo, né? Peraí, a gente tem recursos para isso, a gente tem formas de enxergar isso, né? Um MDF que vai no piso, ele virou estrutura.
Revestimento de peças bagum, especiais, Para pintura. né? O revestimento de bagum que eu uso, ele vai virar embalagem. Depois que ele virou embalagem, tá? Aí talvez... Aí que ele vai para reciclagem, né? Então, assim, são pequenas preocupações que a gente tem, né? Mas são preocupações positivas, né? Sim, Isso que você está falando, sim, na verdade, sim. até para nós que vivemos do reaproveitamento, né? É extremamente positivo isso, esse olhar, né? Agora, a É um olhar diferenciado. eu acho que só... Desculpa, Luciano. O social também, né? Que é a parte do pessoal trabalhando, da gente ter essa jornada que a gente é obrigado a trabalhar. Eu não sei, Paulo, a gente pode... Um ponto de vista meu, né? Talvez, não é só o prazo curto, né? É o que a gente já conversou disso, da BNT. É um manual que teria que estar mais adequado àquele prazo. Que é o que eu falei há pouco, Aí a norma né? da BNT... Uau, você tem que olhar daqui, meu. Você não tem que olhar só no final. Se você não sinalizar a estrada, É isso. que aconteceu já com os estantes que cai, se a estrada não está sinalizada, não adianta falar quem é a montadora que montou, que aconteceu tal coisa. Não, o cara vai correr, vai entrar um outro lá, não tem placa, ele corre. E Vai é entrar o que você outro- também falou há pouco, que foi a partir do momento que a gente fala vamos, vamos, você tem que resolver, Sim. né? Independente Então não do adianta. Qual tempo. que é o prazo ideal de montagem? Você que está nos Depende do assistindo... tamanho, depende de A tanta depende- coisa. BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem diversas normas para o setor de eventos. E finalizamos em dezembro passado a última das normas, né, que foi a Norma Brasileira de Montagem de Eventos, capítulo feiras, porque são diferentes. Montar a feira é uma coisa, montar um show é outra, montar um evento esportivo é muito diferente. E nessa norma foi criada a primeira tabela de prazos de montagem, né? E nosso amigo que está aqui na nossa frente Renato foi uma das pessoas que nos ajudou a criar essa norma, essa tabela. Por quê? Vou montar um balcão, quanto tempo leva montar um balcão? Meia hora? E a Torre Eiffel? 4 anos, 3 anos. Então, a gente parâmetros lá de altura, de tamanho de stand, de tamanho da rua, o que mais que tinha? Agora não tô lembrando. Enfim, largura. Sim. Tinha vários... Mezanino. Se tem mezanino ou não. Se tem dia do expositor ou não. Equipamento. Quer dizer, você vai botar máquinas, vai botar carros. Que ele recheia ali. Você precisa mais tempo. Equipamento entrar. Para chegar, do que apenas decorar um stand. Então, tem diversos fatores que dão um norte. Pelo menos você começar um prazo para que seja um prazo coerente para todos, para toda a cadeia. Eu sou signatário da preocupação que foi falado na mesa aqui agora, de ESG são 3 letras. Quando você trabalha uma letra dessa sozinha, você está errando. Você está errando. E aí é a grande falácia que algumas empresas têm de pousar de ESG, e na realidade, então, elas estão olhando, na hora que pega, não vou pagar 30, 60, 90, 120. Aí você combina um prazo, depois muda para outro. 6 meses, isso. Então, tem um negócio legal acontecendo com a gente também, assim, mais forte, no caso da ESG, do reaproveitamento, que é algumas peças que a gente tem feito. Por exemplo, ano passado a gente fez um ônibus na Escolar para Plaza Útil. E eles quiseram levar alguém lá, um cliente deles veio na feira e quis levar o ônibus para João Pessoa. Então, assim, aproveitou o ônibus inteiro. Olha que bárbaro, eu tenho outros clientes, não vou olha citar nomes aqui, mas assim, ele pede, a gente fala, olha, quer levar, pode levar embora. Eu super faço igual. Porque esse balcão eu tento reaproveitar ele para outro stand, mas se você quiser levar para sua fábrica... Mas o só me ajuda a personalizado retirar aqui, nos permite muito isso, Sim, né? Então tem coisas muito bonitas que são feitas que ele, às vezes, leva pro... Bom, letra caixa, gente, por exemplo. Sim. Toda vez que eu faço uma letra caixa e alguém fala, Sula, posso levar? Eu falo, é sua. Eu nunca mais vou usar essa letra pra ele caixa. retirar na hora da desmontagem. Eu idem. Que entrou no caminhão... o caminhão vai ter... Esquece. Renato, eu sou igualzinha. Eu falo, gente, já leva daqui. Leva dali. Eu embalo e você leva. Sim. Sustentabilidade, nosso negócio, o reaproveitamento material... ou seja, a sustentabilidade econômica faz parte do nosso core. Mas vai até um Quanto mais a gente reaproveitar material, melhor. Raciocínio. Mas só um pontinho aí. Só permite reaproveitar se nós tivermos prazos de desmontagem. Sim, adequados. O Paulo sempre fala sobre isso. Mas tem um outro detalhe que você primeiro falou, momento, a inteligência na criação também. Muitas vezes a gente se preocupa ali com a montagem tá tudo e certo. a desmontagem... Não nos permite, então, né, ultimamente isso. eu tenho visto o pessoal falar, não vou citar a feira, mas olha, para entrar foi um caos. só com bota e não sei o que está correto. Desmontagem, seja a o que Deus desmontagem. Ninguém nem olhou. A gente tem nessa norma porque foi tinha que dar combinado conta agora. de fazer aquilo em tempo recorde, né? Sim. Então, nessa norma que nós fizemos, agora a gente entrou numa fase, aí a gente tem um ano aí, a Brás tem um ano aí para
para criar isso, que é a tabela de desmontagem. Ah, perfeito. Então, porque agora, quando a gente fala braço, na realidade, o que a gente faz? É a mesma coisa que a gente fez na prazo de montagem. Fizemos, ok. Aí nós fomos lá conversar com os principais players operacionais. O que você acha disso? E a gente não é que validou, pegou a experiência do outro lado. De quem vive também, também né, não adianta. Paulo? Seja, Na prática, isso é uma gente. coisa que a Brás defende muito, a gente defende piamente isso. O nosso negócio ele é feito por diversos players. Não adianta você só olhar o lado D1, ou seja, o lado do pavilhão, ou o lado da montadora, ou o lado do organizador. Cara, somos todos nós. Ou seja, cada um tem o seu lado. Quando a gente consegue chegar ao meio termo aqui, opa, isso aqui talvez é uma coisa que seja viável. Né? Do cliente, muito, muito bem lembrado. Então a gente agora está trabalhando no prazo de desmontagem. Se você trabalhar, voltando só na norma, a gente tem um stand de 4 metros de altura, dá para fazer uns stands muito bonitos. O cara quer dizer, puta, não dá para pegar uma área maior? Paciência, mas a gente não pode sobrar o que é o propósito de fundação da Brás, no dia 13 de maio de 2010. Que não dá para fazer. 15 anos agora. 15 anos esse ano. Mas passa também por uma meia-culpa da nossa parte de compreender a nossa capacidade de produção. Tá? Então, assim, isso é importante. Não é porque tem 2 dias que eu não posso estar nessa feira. Eu posso estar nessa feira com um stand. Não com 10. Maravilhoso, gente. Esse Então, pensamento é o segredo do futuro. Exatamente. Mas a gente sempre está fazendo essas discussãozinhas. Mas se o Clóvis falou isso também, eu tenho que ver se dá para desmontar, se não dá para desmontar, mas se eu tenho um cliente que sempre faço, ele pede para ir, a gente vai fazer de tudo para ir. Só que se eu falar não, e ele quiser a Torre Eiffel, ele vai contratar alguém para fazer. E essa pessoa, às vezes, se ela não tiver a volta na regra, ela vai acreditar que ela consegue. Só que talvez, não que a gente tenha mais experiência, não, mas se a gente olha, sabe, pensa no todo, na montagem, na desmontagem, na manutenção, se dá para abrir alguma coisa, se o telão deu um pau, como é que a gente faz? Tem que pensar em tudo isso. O quadro de luz vai ter que estar isolado, enfim. Essa pessoa, às vezes, que entra, não por mal, às vezes ela conhece bastante, mas às vezes ela não teve algum detalhe que ela não viu, e aí vai dar sem contar que o stand, vamos falar de stand agora. Não é a culpa da montadora em si só, eu falei, é da regra, faltou normatizar. Eu não sei, assim, shows, uma coisa que você faz bastante, ativações, eu sei que você faz também, Paulista, você já um monte de eventos que eu sei que você faz na Paulista. Sim. Mas quando eu falo de feira, o stand é o alter ego do expositor. Uma vez eu fui num cliente e o cara, não, eu sou amigo do Rui Otaki, ele fez um projeto, eu falei, tá bom, entendeu? Legal. Legal, mas assim, um negócio que, cara, é inviável montar dentro de uma feira. E ele quer aquilo, e aí você fala não, eu falei não, ele vai procurá-lo. O arquiteto que ele é voltado para uma área civil, ele não entende, às vezes o projeto não vem... Nossa, muitos tem isso, né? A gente pega um projeto, às vezes assim, você fala, nossa, isso aqui é legal, mas... Você tem quanto tempo para fazer isso? Isso aqui não é uma coisa efêmera, É quase uma I que vem para você falar, nossa. E falando um pouco aqui, a gente falou alguns exemplos, mas qual foi um evento ou um stand ou que vocês fizeram? Foi esse da Bienal? O mais, assim, a gente gosta de falar, o mais foda. Que você fala, caramba, cara, esse realmente é o nosso case da vida. Essa Tudum pra gente Para todo mundo que trabalhou, né? É incrível. Sim, algo. Tudum. Tudum da Netflix. Até hoje o pessoal fala, quando vai ter outro desse? Todo mundo reuniu muita gente e virou uma grande... um processo de produção pelo volume e pela qualidade do que a gente entregou. Mas e como mensurar o prazo, a entrega, a segurança? Nós tivemos muito tempo, né? 7 dias. Isso que então, assim, eu achei que ele ia falar que teve nós construímos o evento de abril para maio. Em junho estava montando. Nós fizemos 2 meses, mas foi calculado. Intenso, foi uma parceria. Tá. Agência, nós, a cliente da Netflix. Então, assim, são todo mundo ali, pessoas excepcionais. Nosso time... Mas a gente teve uma conversa da agência, e aí é por isso que o Renato falou assim, as meninas da 828 são incríveis, né? Acho que a conversa com a Netflix foi, eu preciso X dias para executar esse evento. E nós fomos consultados sobre o prazo de montagem necessário para um evento daquele porte. Perfeito. Então, assim,
quiçá a gente Até para você ter um planejamento bem baseado nisso, para que dê foi certo. fora da mais curva. vezes, né? Então, assim, esse foi... Quando a gente pega um projeto, por exemplo, da Netflix, a gente tem muito disso. Por exemplo, vai fazer o quarto da Wandinha. É surreal falar isso, mas assim, muitas vezes elas não querem, vem um 3D, porque é muito difícil para a pessoa que faz 3D desenhar tudo aqueles níveis de detalhe, cortininha, negocinho, luzinha piscando, bola de cristal, computador. Então vem uma coisa mais genérica, e a gente fala, pode até... Eles não... A criação de vocês. Uma tradução, uma nacionalização de viabilidade. A construção e o nível de detalhes a gente vai colocando. A gente tinha duas Se não pessoas... der, elas falam, tudo bem. Não, aqui eu não consegui, eu vou colocar uma imagem porque não tenho como fazer um vidro colorido na janela da Wandinha que é redonda e colocar um... Não, pode ser um acrílico com uma impressão transparente. A gente tinha duas pessoas lá que nós contratamos para ficar assistindo as séries... Para pegar os fazendo reports pra gente. Olha que bárbaro de detalhes isso. Que não apareciam no projeto. Sim. Né? Olha que legal. Então até tem um caso... Até para trazer elementos novos, como você falou, que vocês tinham essa liberdade. Tem um caso... Não dá pra assistir tudo, né? Amei, gente. Tem um caso de uma dessas cenografias que tinha uma mesa do Supernatural e a gente conseguiu pegar uma informação de um fã e falar, olha, na mesa tem umas iniciais riscadas com faca. Ninguém sabia disso. Olha que só alguém estava focado, né? Essa foi um outro caso mais antigo, mas a gente criou um grupinho com adolescentes ali que estavam amigos da gente que assistiam. Aí eles falaram assim pra nós, vai ter o W na mesa da faca lá? Vai. Vamos lá. Então a gente colocou o W, fizemos igual, printa lá a tela, vai, escreve, cola o canivete. Aí a gente tem muito isso eu gosto, né, tipo de viajar pra pegar a experiência fora. De ver. Então, como é que tá indo pra Disney? Minha esposa, quando pode, a gente vai. Mas eu falo, minha esposa tá lá, às vezes com o meu filho, eles estão vendo mais o parte do... O meu filho mais novo, porque o mais velho já tá... A visão dele já é diferente. Então, assim, eu tive a oportunidade no ano retrasado pra a parte da Star Wars, acho que foi... Não lembro qual parque que era. Então, assim, todo mundo tirando foto e eu tava lá tirando foto, ele me mandando um vídeo do parafuso que segurava o guarda-corpo. Porque lá é um parque que você não... Eles têm uma experiência enorme. Então, assim, se isso aqui tá lá, milhões de pessoas passando e mexendo, vai quebrar. Então, a gente tenta ver como é que eles fixou aquilo, que material que foi feito para que, num evento, não machuque ninguém, a pessoa não leve embora, não quebre. E desde o momento, não só disso, como uma experiência como um todo. Tipo, a pessoa vai lá entrar no quarto da Wandinha. Ela vai com 2 mochilas nas costas. Na Disney, você vai... Ou qualquer parque você vai, tem um lugar para você pôr a mala e entrar na montanha-russa. Então, cria um lugar já... Esses detalhezinhos, que é para a pessoa tirar foto no ambiente sem estar com sacolas, com... Então, essa experiênciazinha foi... Então, isso eu acho que é para mim... Esse é o detalhamento que vocês acabam entrando. Sim. Então, a gente entra nesse... de tentar pegar... O detalhe que, por exemplo, assim, isso aqui é de sei lá, de qual série. Então, é enferrujado. E aí tem um musguinho aqui. Esse musguinho, porque quem tá de perto vai ver isso. Quem teve a oportunidade de ver fora essas coisas, esses cenários. E o fã também tem coisas legais. Que nem ele falou, mas vai ter o detalhinho da mesa com o canivetinho. Nós fizemos uma vez a Vila do Chaves com o SBT, com a cenógrafa. Legal. Muito legal. Deles. Nossa, gente, quanta experiência incrível. E aí foi o cenário real, a gente reproduziu. Então a gente fez a pia do Chaves. Dentro da pia tem um ralo, não aparece. A gente fez o ralo, fez a água, a resina. Então a pia parecia molhada. Se você olhasse, você falava, nossa, é MDF. E aí vai desenvolvendo tecnologias para tentar fazer aquele material. E aí que entra um pouco do meu filho lá, do João Arthur, que está... Mas se especializando nisso. Ele é novo. Quantas impressoras vocês têm lá de 3D hoje em dia? 6, eu acho. Mas assim, a impressora 3D, o pessoal fala, mas para que você usa isso? Se eu precisar fazer isso aqui, ó, a gente consegue fazer lá. Se eu tenho uma parede que tem um arabesco ou um bozerri e tem umas curvinhas, isso você vai no gasômetro, você não acha às vezes para comprar em quantidade. Então imprime, você faz uma parte. Não, e eu acho que também você começa a criar baseado nessa abertura que você tem interna, né? Que te permite esse grau de detalhe. Ou seja, vocês entregam experiências pro teu cliente. Então isso né? que no detalhe. Isso é gostoso, Paulo. Isso dá um tesão na gente. Gente, eu tô ficando ansiosa que não perguntei nada, tô ficando apreensiva. Então, bora lá. Deixa eu fazer a minha próxima, que seria: qual é a importância da Abrace para vocês? Na vida de vocês e também da Hot Macon?
Eu acho que o maior exemplo foi enxergar que a gente está no mercado e olhar as empresas que estão à nossa volta como parceiros e não como concorrentes. Acho que eu já tinha um pouco disso dentro de mim, né, de olhar as empresas como parte de um mercado e que o mercado estando bem, todos estarão bem. Mas dentro da Brassi, a gente conseguiu perceber que a gente está próximo, a gente criou amizades, né, conseguiu desenvolver melhor essas amizades. Eu sei que o dono da GSM é o Valdir. De repente eu ligo para o Valdir, troco uma ideia, bato um papo com ele, discuto alguns detalhes. Mesma coisa o Guto. Eu sabia que o Guto tem uma história assim, assim, assado. Agora ele é presidente da associação, tenho a possibilidade de conversar com ele. Então, assim, isso fez com que a gente cada vez mais nos enxergássemos como os parceiros, né? A ponto de, num tudo né, a gente falou assim, peraí, vamos, né, a gente tá muito trazer próximo. Compartilhar, né? Vamos, Ele falou vamos aqui, a Sula faz muito paulista. Eu falei, é verdade, a Sula faz muito paulista. Eu falei, e a gente tem, às vezes, coisas para paulista que eu tenho dúvidas. E hoje, por exemplo, eu já sei que eu vou ligar para a Sula. Sula, como é que é tal? Isso a gente faz muito, troca, pessoas me ligam, nível de concorrência, hoje que a gente sabe que às vezes há concorrências desleais, então na própria base a gente consegue diminuir isso, falando que, vendo clientes que estão passando para 30 montadoras. Nossa, gente. Aqueles e-mails abertos que as pessoas mandam, que vergonha. E ter a oportunidade de estar, às vezes, junto num evento com todo mundo, criar amizades, como eu tenho com o Carlinhos hoje, que eu não conhecia, com vários, Diego, enfim, e perguntar. E aí troca essa informação, né, para a gente saber como é que você faz isso. Você tem isso? Não, eu tenho, o cara tem duas, você falou. Eu falei agora, sabe, você não é abraço, hoje a gente está aqui, você falou quantas impressoras você tem? De repente uma pessoa não tem impressora, começa a pensar, fala, a montadora está se abrindo, está falando o que ela tem. De repente impressora é legal. Às vezes você só não está sabendo como que ela pode ajudar. Isso, perfeito. Entendeu? Então é isso, bora, Sula. Senão você Aliás, vai vocês faltaram no nosso happy A gente estava com o hour, hein, evento. Paulo? A gente estava com o evento. Desculpa. Vamos ter um próximo e a gente vai aguardar por ele. Não, Mas eu fui em toda- quase todos. toda- Eu fui, se não foi em todos, Isso só é um esse, ó. destaque. Quinta-feira do mês. E ó, Olha, isso eu é um acho que destaque. acho que eu nunca faltei numa reunião. Eu ia falar agora sobre isso. Pode ser online, pode ser presencial. Para Nossa, nós, assim, vou raríssimo. falar por mim, eu fico muito orgulhosa e muito feliz de conseguir conhecê-los, né? Conhecê-los como um todo, assim, não só vocês, como todas as pessoas que se aproximam e que fazem questão e querem estar pertinho. E isso é um diferencial de vocês. Eu percebo que super vocês se organizam para estar nas reuniões, para estar nos encontros, né? Isso é bom termos dois. Porque é uma Sempre troca. sempre tem não um é só Então, mas não, você né? faz questão, Brigas vocês que a gente tem querem às vezes, estar lá. tal, Né? Isso faz muita diferença. a gente tem contado com os dois, até em reuniões que a gente tem, às vezes, com promotoras, com pavilhões e tal, porque é importante a participação do associado nisso. Ou seja, a Brassi é um associado. A Brassi sem um associado não existe. Então, nós somos os associados, né? Então, a participação dos associados dentro dos nossos fóruns, dentro dos nossos grupos de trabalho, dentro das nossas reuniões, é o que faz, que fortalece a entidade. Luciano, se você tivesse que dar um conselho para quem está iniciando na nossa área, na área de eventos, ou até talvez que é uma das grandes questões aqui que a gente curte, para quem está prestando arquitetura. Não vale falar liceu, hein? Eu já faço esse mercado é um mercado muito legal. Quando eu comecei, né? O que você está fazendo, meu filho? A gente monta stand. Stand? O que é stand? Estante? Não, mãe, stand. Mas o que é? É em feira. Feira? Eu já imaginei ela me imaginando atrás de uma barraca. Grande rua. Aí, né? Não, é assim, olha, assim, laranja. assim. Então, assim, primeiro, é um mercado que ele é pouco explorado por determinadas áreas. Só que, a partir do momento que você conhece, você é picado ali por aquele bichinho, você não sai mais. E o que é mais legal nele? Principalmente para quem trabalha com arquitetura. Porque você vai projetar, ver aquilo que você projetou construído, realmente construído, e daqui uma semana você está pensando em outra coisa totalmente diferente. Então, assim, para quem gosta da criação, né, ele é incrível. É maravilhoso você saber que você pode criar e ter liberdade para criar, explorar formas que às vezes a arquitetura não te permite. Então, estar antenado,
as ferramentas que elas estão, né, começando a aparecer, eu acho que a IA vai ser fundamental a partir de um determinado momento. É fundamental saber que precisa ter muita dedicação. As coisas não são incríveis por si só, tá? É um processo de dedicação muito grande. Então, assim, falando só nessa parte, pô, é maravilhoso. Você pensar que, nossa, tudo que eu pensar, eu vou ter a possibilidade de criar e alguém vai montar, eu vou ver aquilo em pé. Às vezes, diferente de uma casa que você vai projetar, vai demorar 3 anos para terminar e você vai ver aquilo muito rápido pronto. Então, assim, isso é muito gratificante. Materiais, né? Muito gratificante. Você vê, a pessoa que constrói casa, às vezes ela vai ter 3, 4 casas num ano, não sei. Aí, no evento, você vai ter a oportunidade de falar, meu, esse MDF não é tão bonito quanto eu imaginei. Então, assim, você vai conhecer muito material. Ah, esse material é difícil de trabalhar. Olha o que acontece com isso aqui. Olha essa transformação. Então, assim, te dá uma experiência... Em muito pouco tempo. Sim. E saber que a dedicação é muito importante. É saber que você vai ter fim de semana trabalhando, você vai ter alguns horários ali que são diferenciados com relação ao dia a dia, né, das pessoas ali, mas é muito gratificante, é incrível, assim, às vezes você fala assim, se eu parasse, o que eu ia fazer? Não sei. Do que eu viveria, né? Você vê aquilo acontecendo com uma dinâmica tão grande, é tão apaixonante tudo isso, que é difícil você se imaginar fazendo outra coisa. Não dá, né? Quando a gente entra a gente não consegue sair. A partir do momento que você entra, não sai. Então, assim, é realmente entender que voltado para a criação, você realmente vai ter que buscar outros caminhos. A faculdade ela não vai te dar toda essa base que você precisa, você vai ter que precisar se inserir no mercado, né? A partir daí, não foca só em projeto. Pensa um pouquinho maior. Enquanto o Luciano, enquanto o Renato era só projetista, parece que ninguém te conhecia. Então foca, entende que você precisa pôr o pé no pavilhão para saber que aquilo que você está construindo é factível. Como você vai produzir de novo, como aquilo vai ser melhor montado, né? Como evitar pequenos detalhes que poderiam estar melhores. E a partir do momento que você está no pavilhão, né? Fala com o cliente, conversa com ele, entende o que ele enxergou, como ele enxergou aquele projeto que você fez. Exato. Se você passar por essas 3 fases, né? E conseguir tirar proveito disso, você está pronto para o mercado e com certeza vai estar entre os melhores. Ele falou para mim que ele ia falar pouco. Não, ele fala pouco. Quando fala... Ele falou para mim assim, quando a gente falou, eu falei de vir aqui, né? A gente vai, o Paulo convidou a gente, ele falou, você fala lá, eu fico... Mas né? A gente tem esse lance do mercado novo é importante, né? Renato, se você pudesse dar um conselho para o Renato lá de trás... O Renato, antes de começar na área de eventos, o que você diria para ele? Eu falo pro meu filho, talvez, hoje, né? A gente trabalha numa área que dificilmente a parte de serviços vai ser substituída por algo fora, como um produto da China que vem, você tem uma loja e a China está vendendo online. Não, a gente está é o serviço, isso daí... Não vai ter aí, não vai ter ainda. Isso aí pode até ter, mas não agora. Então, assim, use isso como a seu favor. No meu ponto de vista, não precisa ser empresário, né? Se eu estivesse começando agora, mas sempre tente ser uma pessoa que, como uma pequena empresa, você pudesse resolver os problemas dos outros, né? Eu falo para ele, vá. Não se apegue no meu ponto de vista, não é que está errado, mas não precisa seguir uma carreira de empresa corporativa. Empreenda, no sentido de prestar serviço, que quando você presta, você recebe por aquilo, e se uma pessoa, você não teve sorte como você vai com a outra, você vai... Então, assim, eu teria feito isso mais cedo, né? A gente começou com 20 e poucos anos, 29, mas acho que eu tentaria empreender, mas... Tudo acontece no seu tempo, né? Então a gente tem uma gratidão muito grande pelo Getúlio, pelo que a gente passou por ele, né? E família, a gente teve sempre muito isso, né? Então eu não falo para você que eu acho que eu abandonei família, não vi meus filhos crescerem, eu vi meus filhos crescerem. Tem uma mulher maravilhosa, Kelly,
Sim, então, não tenho dúvida. Ela é base da Tudo gente. isso A esposa faz do a Luciano tá junto. diferença, Se a família não tá junto, É isso aí. a gente não... Com a eu nossa não profissão dinâmica não funciona. Concordo. sim. Então, assim, a família para nós é muito importante. A gente ter tempo de você montar times para que você não seja sozinho, eu sempre falei isso também. Não seja o único que faça aquilo, porque eu passo muito conhecimento, tudo que eu aprendo eu tenho que passar para o outro. Porque no momento que você não tá, que o Luciano não tá, eu tô. Ou se não tô, eu tenho que falar, olha, não sei se eu vou estar aqui, ó, vocês vão lá pro pavilhão. É isso. Para É poder passar o nosso passar olhar, né, informação, Renato? É de fato ter os pupilos positivamente falando que tem o Sim. nosso conhecimento, né? Você sabe qual que é o ruim do Abrastalk? Hum. Ele termina. Ai, gente. Porque assim, a vontade que a gente tem aqui é de ficar mais uma hora, porque uma Eu hora não já batendo consegui papo. perguntar Pois nada. é. Eu só queria finalizar dizendo que eu estou encantada com vocês. E, Nós na também. verdade, muito mais pela paixão. Eu senti aqui uma paixão muito viva, um olho que brilha. E não só pela profissão, mas entre vocês também. E eu Sim. acho que isso é um grande segredo, né? Sim. Todo esse Talvez o maior sucesso. segredo, né? Parabéns, assim, a gente sentiu aqui, né, Paula, essa troca muito verdadeira, muito positiva e trazendo o brilhantismo, né, e a delícia que é a nossa profissão. Sim. Parabéns, viu, gente? Obrigado. Muito Só Parabéns obrigada. pra posso vocês agradecer pela presença, por estarem na Brace, por contribuírem para o nosso crescimento, por Por contribuírem toda essa troca para que a o gente crescimento tem. do mercado e por nos permitirem bater um papo com vocês agora. Primeiro de muitos, hein, gente? Nós que agradecemos, acho que nunca Amém. imaginei estar aqui, como o Martins esteve aqui também, né? E ele falou isso, né? Falou, a gente sempre... nunca fui entrevistado, né? Então, quando o Paulo também falou minha primeira vez, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Mas você vê assim, como é um bate-papo, sim, né? sim, É gostoso. Sim. E a única sugestão que eu te dou é cuida das tuas escadas, tá? Deixa um solto no pavilhão. Eu ia tá? até mandar um recado pro Carlinhos, que uma vez eu fui na montadora dele, cheguei lá, tava cheio de escada da Hotmart lá. Carlinhos, Devolve minhas escadas. devolve minhas escadas. Brincadeira, Carlinhos. Pessoal, Gente, espero que vocês muito tenham obrigada, gostado. foi Puta, a ótimo. gente, é bom demais fazer que esse programa. gostoso. Puta, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha. Quer entrevistar alguém? Quer que a gente entreviste alguém? Dá lá, fala, olha, quero que vocês entrevistem tal pessoa. Tem alguma pergunta que vocês querem que a gente faça? Coloca lá que a gente coloca no roteiro de perguntas. Contribua, porque a gente faz esse programa para vocês. Obrigado. Tá? Obrigada, E, ó, gente. Muito beijo obrigada. grande. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.